Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Tamara. Eu vim aqui porque eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, né? Não da minha história, na verdade, eu quero conversar um pouquinho que a gente está na semana de conscientização da porfiria. E eu acho muito importante, assim, esse movimento, né, que tá rolando. Primeiro, meu nome é Tamara, eu tenho 35 anos. Eu moro em Uberlândia, no estado de Minas Gerais. E eu tive minha crise no ano de 2009. Eu fico vendo os vídeos que estão sendo postados, eu fico pensando, nossa, eu não tenho foto, eu não tenho vídeo. Na época o celular ainda era muito caro, né? Na verdade, o celular era a época que o celular estava sendo disseminado, o smartphone ainda, né? Então, o acesso a essas coisas era muito reduzido. Mas enfim, então eu optei por trazer um relato que eu acho de muita importância que todos nós, que a gente dê a nossa contribuição para essa semana, né? Que eu acho que ela é muito importante para todos. Vai ser um vídeo um pouco extenso, né? Porque acaba que a gente fala demais. Mas eu quero, assim, contar um pouquinho, mas o processo de recuperação, como de todos, né? Descobrir como todos. Primeiro a gente sente aquela dor abdominal e as coisas vão se intensificando e piorando. Tive uma convulsão, perdi o movimento do corpo. Demorei para descobrir. Até que um anjo, a doutora Miriam, que foi a única médica que teve no meu caminho, teve a humildade de dizer que não sabia do que se tratava, mas que ia procurar saber. Então, e ela no dia seguinte ou 2 dias depois, ela deu um retorno pra gente, né? Então, assim, foi muito importante, eu sou muito grata a ela. Tem a minha admiração eterna, assim, sabe? E meu processo de recuperação, como de todos, né? A gente recuperar a força muscular, um longo período, né, de recuperação. Uma fase muito difícil para todos, uma fase que foi muito difícil para os meus familiares, para o meu namorado, hoje marido, para os meus amigos, né? Então, realmente foi uma fase bem difícil. Eu não vou contar em detalhes como foi, porque vai estender muito, né? Eu não me lembro, é incrível, gente. Um dos primeiros vídeos que a Dona Ieda postou, eu repostei no meu Facebook. E o meu marido, o meu irmão, né, ficaram emocionados. E eu também fiquei emocionada. Mas assim, a emoção deles era muito diferente da minha. Porque eles vivenciaram, né, meus pais, muito de perto, claro, né? Só que eu não me lembro. Gente, eu não me lembro. Eu me lembro de pouquíssima coisa. Até meu marido, essa semana, falou assim: Você não lembra a primeira vez que você comeu sozinho? Eu falei: Não. Até a menina usava munhequeira, né? E em mim também eles colocaram. Eu não lembro de nada. Muito pouca coisa, na verdade. Eu me lembro uma vez que meu irmão me deixou cair. Ai, ai, naquela loucura, né? De vontade de fazer o outro andar. Ele me soltou. A gente tava andando até numa praça, de frente à casa da minha mãe. E ele me soltou achando que eu ia conseguir andar sozinha. E eu, puf, caí, feito sei lá, uma gelatina pra baixo. Caí na praça, isso eu lembro. Lembro de algumas coisas, mas muito pouco, sabe? Me lembro quando eu dirigi a primeira vez. Me lembro das caminhadas que meu marido, a gente que tem um parque, ele me levava, me dava uma volta na pista de caminhada aqui, 5 km, empurrando a cadeira, sabe? Me lembro da minha mãe, tadinha, uma vez que eu caí da cama, não sei o que eu aprontei, eu rolei e eu caí, minha mãe sozinha custou me levantar. Eu lembro das minhas enjoeiras que me incomodava muito a roupa, calcinha, e eu pedia pra tirar. Ai, tá enfiando meu bumbum, tira. Ai, me vira. Eu ficava incomodada com dor no. Ai, me vira. E até hoje eles brincam comigo. Peraí. Ai, desculpa, eu pausei porque a minha menina entrou aqui, vocês viram, né? A delicadeza pra abrir a porta. Eu tava falando, acho que quando eu rolei, né? Eu não sei o que eu aprontei. Aí minha mãe, coitada, ela foi no banheiro, a hora que ela me viu, eu tava lá caída de cabeça. E ela ficou doidinha.
Custou me levantar, tadinha. Ô, gente. E eu me lembro de um suplemento. Nossa, aquele lá, não gosto nem de lembrar que me dá vômito. Meu marido arrumou um suplemento que era pra ir o índice glicêmico, rodar a noite inteira, não cair muito minha glicemia. Nossa, um trem horrível. E eu lembro quando minha mãe começava a bater aquele trem na cozinha, eu já começava a chorar de desespero. E aí eu tomava, tampava a respiração, tomava aquele copo inteiro, sem respirar pra eu não sentir gosto. Então eu sentia gosto no primeiro e no último gosto. Ai, só de lembrar meu estômago embrulha. E era muito ruim. Aquilo lá era. Eu vejo aquele pote daquele trem na farmácia, dá vontade de jogar pedra. Ah, enfim. Foi um processo muito, muito doloroso, né? Muito doloroso. Eu falo que pra mim não, porque eu não me lembro, sabe? Eu tenho o sentimento daquilo que eu vivi, mas pra mim não foi doloroso, porque passou, né? Eu tive minhas dúvidas, mas até tem gente que fala assim, Tamara, mas você não achava que você ia morrer? Eu falo assim, eu não sei te responder isso. Não sei se eu achei que eu ia morrer, mas foi um processo muito doloroso para os meus pais, né? Hoje eu sou mãe, eu fico imaginando você ver seu filho na situação que eu estive, né? Uma pessoa saudável, uma jovem saudável, cheia de vida, de repente tá numa cama sem conseguir mexer, né? Foi difícil para meus irmãos, é muito difícil para os meus irmãos. Tive um apoio muito grande deles, meu cunhado, meu irmão me carregou muito, mas ele tinha a vida dele, ele precisava, na época, não sei se ele estava terminando doutorado ou se ele tinha passado no concurso. Muito apoio do meu na época namorado, hoje meu marido, que fez muito por mim, né? Ele era até chato, que ele queria que eu ficasse fazendo exercício de fisioterapia o tempo todo. Mas foi muito importante a insistência dele, assim, se não fosse, a gente fica com preguiça, a gente fica cansado, é muito difícil. Isso aqui, ó, gente, como isso é pesado. Só quem tem porfiria sabe como um controle é pesado. Nossa, como era difícil pegar um controle, como era difícil pegar uma escova de dente, né? A gente sabe. Mas enfim, foi um processo muito, muito doloroso para eles. E eu tenho uma gratidão muito grande, assim. Meus amigos iam me visitar, eles iam embora de casa chorando. Quantos amigos foram embora chorando? Sem saber o que ia acontecer comigo, né? E eu sempre muito positiva, eu acho, nem lembro também. Mas eu tenho lembrança de eu não ficar pensando muito coisa negativa, não. Mas enfim, passou. Hoje eu sou muito grata pela oportunidade que eu tenho de estar aqui. É, e a mensagem, na verdade, a mensagem principal que eu gostaria de trazer aqui é em relação a gente saber olhar para dentro da gente, sabe? A gente saber o gatilho que pode acontecer alguma crise com a gente, né? Então a gente conhecer nosso corpo, a gente conhecer os nossos sintomas, vamos dizer assim, né? Eu, depois que eu tive minha crise, depois de um ano, eu passei a ter crises pequenas todo mês. E aí, com o Dr. Charles lá de Ribeirão, a gente foi descobrir que eu tinha crises por conta do meu período pré-menstrual, da oscilação hormonal, né? Então, assim, que a gente esteja atenta a esses gatilhos, né? Que a gente esteja muito atento, que é muito importante. E que a gente continue contando para o mundo que essa doença existe. Porque muita gente, infelizmente, morre, muita gente, infelizmente, fica muito ruim por conta do desconhecimento. Porque se fosse descoberto no início, muitos de nós nem teria essa história para contar, né? Muito bonita uma história de superação, mas quando a gente passa por ela, é muito difícil, né? Principal, eu falo que o mais difícil da minha doença foi para os meus familiares, os meus pais, meus irmãos e meu namorado, meu marido hoje, né? Foi mais difícil do que para mim, porque, claro, nisso inclui meus tios, minha madrinha, meu padrinho, meu primo, que é um irmão para mim. Foi muito mais difícil para eles do que para mim, né? Assim, porque hoje eu me lembro de muito pouca coisa. E outra coisa que eu quero deixar aqui, né, como mensagem para vocês, é que em relação ao medicamento, né, que é a hematina, que é o medicamento que pode salvar muitas vidas.
eu queria contar um pouquinho sobre isso. Eu, na época, depois, né, desse um ano, depois da minha crise, depois que eu melhorei, eu consegui uma consulta com o Dr. Charles em Ribeirão. E depois de um tempo, diagnóstico, exames, etc., ele falou assim, ó, eu vou pedir essas crises mensais que eu tinha. Ele falou, vamos pedir uma hematina pra você. E a gente entrou com o processo, cheguei aqui em Uberlândia, fui em 1 milhão de lugares, porque eu não tinha condição financeira de pagar um advogado. Fui no Ministério Público, fui na Defensoria Pública, não consegui nada. Aí eu procurei uns advogados da universidade daqui, da UFO, e eu entrei por lá, pela faculdade aqui. E aí a gente conseguiu, né? Não demorou para o juiz mandar dar o medicamento, mas demorou para eu receber 1 ano para eu receber, porque o juiz mandou dar e eles não me davam. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu falo, eu até brinco, né? Mas parece que caiu um negócio assim. Eu arrumei o telefone do Ministério, gente, do Ministério da Saúde, da pessoa responsável pelos processos. Agora não me pergunto como que eu arrumei, que eu também não lembro. Eu acho que não sei se foi os advogados que conseguiram, não me lembro. Se foi algum amigo influente que eu tinha, amigo influente não, né? Falo, é importante. Eu tinha uma conhecida que tinha porfiria, que o namorado, o marido dela, tinha uma influência lá em Brasília. Não sei se foi ele que conseguiu, eu não lembro. E eu consegui o telefone da pessoa responsável pelo processo lá no Ministério da Saúde. E eu liguei e falei para esse rapaz, eu acho que o nome dele é André, inclusive. Falei, olha, eu tenho um processo parado de um medicamento que está aí. E eu preciso receber esse medicamento, que minha vida depende dele. E eu conversei, me identifiquei. Não, falei, ele falou assim, ó, me liga, amanhã, liguei no dia seguinte, consegui falar com ele mais de uma vez. E depois de um tempo, chegou a hematina pra mim. A hematina chegou e foram muitas caixas. Quando a hematina chegou, eu ainda namorava. Eu sempre tive muita vontade, tanto eu como ele, a gente tinha muita vontade de ter filhos. E a gente aproveitou que a hematina chegou e a gente decidiu engravidar, né? Porque a hematina ia vencer depois de 1 ano. E aí a gente decidiu engravidar, porque eu tinha muito medo de ganhar, né? De ter filho. E porque muitas mulheres, elas desencadeiam a crise no pós-parto, né? Depois que elas têm bebês, sem saber que tem porfiria. E eu tinha muito medo. E a gente decidiu engravidar. E eu tomei até quando chegou algumas hematinas, para melhorar essa minha crise mensal. Quando a minha filha nasceu, eu tomei. Mas ao longo disso, sobraram muitos frascos de hematina. E eu doei, né? A gente tinha muito paciente no Brasil, que eu falei com a Dona Ieda, eu falei, olha, eu tenho hematina aqui. Se tiver gente hospitalizada precisando, a senhora me avisa que eu mando. Se precisar, eu levo de carro, mas eu mando. E assim foi feito, né? A gente mandou para algumas pessoas medicamentos, as pessoas estavam precisando, e depois elas entravam com o processo, recebiam, elas devolviam, né? Era um empréstimo. E então eu consegui ajudar muita gente, emprestando essas hematinas. Muita gente estava hospitalizada. Eu mandei para várias pessoas do Brasil. E assim, é uma coisa que eu queria falar aqui, né? Porque é muito importante esse movimento, gente. Esse nosso movimento de quem tem porfiria, de um ajudar o outro e um dar a mão pro outro, né? Porque a gente sabe o quanto isso é muito doloroso. Depois disso, eu consegui, eu continuei recebendo hematina todo mês. Aí, eles não finalizaram o processo, continuou me mandando, né? E eu continuei ajudando as pessoas. Até que. Ai, desculpa. Até que chegou um ponto que eu já tinha hematina demais, eu já tava despachando. E aí eu, por mim, decidi a não pegar mais. Porque eu falei, eu não tô precisando, sei que eu tô ajudando algumas pessoas, mas também a gente precisa parar, né? E aí eu comuniquei e parei de pegar essa medicação. Então, assim, é muito importante a gente ajudar o outro, é muito importante a gente saber que a gente vai dar oportunidade para outros serem curados, né? E terem uma melhora muito mais rápida do que a que eu tive, por exemplo, né? Então é isso, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa, né? Pra gente sempre entender, olhar pra gente entender nossos gatilhos e que a gente possa fazer sempre, ajudar o outro sempre que a gente puder, sim, porque é muito importante. Eu olho algumas pessoas que eu ajudei e vejo
E eu fico muito feliz de ver que elas hoje estão bem, sabe? Tem gente que eu ajudei que nem sabe. E não faço questão que elas saibam, porque eu fiz de coração, né? Porque se fosse comigo eu ia ficar muito feliz também, se alguém fizesse isso por mim. Então é isso. Hoje eu estou muito bem, tenho 2 filhas, uma de 7 e uma de 5. Não tive nenhuma intercorrência nas minhas gestações, optei por fazer parto normal, por medo não só por medo, mas é uma opção, eu sempre quis fazer. E a cesariana para mim seria uma opção de que eu tinha muito medo de ter crise depois que nascesse. Então, como é uma cirurgia, o corpo passa por um processo cirúrgico, eu tinha medo, né? Hoje eu não tenho nenhuma sequela, a não ser na mão. A minha mão, teoricamente, é normal, mas a hora que eu faço 2, eu não consigo fazer o 2. Não consigo. Aqui, ó, tá vendo? Ela não fecha direito. O 2 eu tenho que fazer força pra fazer. O 3 também, tá vendo? O 4 já é normal, o 5, né? Então, assim, eu tenho essa sequela na mão, que não é uma coisa que me incomoda, que eu consigo fazer as coisas normalmente. E do restante, tudo bem. 12 anos depois eu tô aqui pra contar a história e servir de inspiração, de superação pra muita gente, né? Porque nós passamos por uma situação muito delicada e estamos aqui muito gratos à vida. E é isso, tá, gente? Desculpe o vídeo gigante, só falação, né? Mas é uma mensagem importante que eu acho que é importante. Tá bom, gente? Se cuidem. E é isso. Vamos sempre conscientizar para que mais pessoas conheçam a porfiria e para que menos pessoas sofram por consequência dela, tá? Um beijo e tchau.